Apenas 50 das 89 escolas e companhias de teatro que concorreram aos apoios da Direção-Geral das Artes para os próximos 4 anos vão ser contempladas com ajudas. Ficaram de fora várias estruturas históricas nos distritos de Coimbra, Évora, Covilhã e Porto, que recebiam habitualmente essa ajuda. Mesmo com o Norte como região a ter mais candidaturas aprovadas, 19, o Porto tem um corte significativo, ficando de fora projetos como os do TEP, a Seiva Trupe, o FITEI e o Festival Internacional de Marionetas. A área metropolitana de Lisboa, só por si, tem 18 projetos aprovados. A região Centro, 6, o Alentejo, 5 e o Algarve, 2 candidaturas aprovadas na área do teatro. A única candidatura da região autónoma da Madeira foi reprovada. O Ministério da Cultura, já contactado pelo Jornal 2, não vai para já comentar este processo, adiantando que ainda não está concluído. As companhias excluídas ainda podem recorrer, segundo o Ministério da Cultura. São meus convidados Rui Moreira, o Presidente da Câmara do Porto, e Gonçalo Amorim, Diretor Artístico do TEP e do FITEI. Boa noite, Rui. Começo por si. O que é que está a acontecer? Ficou de novo o país inclinado para Lisboa também nos apoios ao teatro? Sim, muito boa noite. Ficou. Ou seja, em termos de descentralização, percebe-se que este programa desde logo identifica uma região, chama-lhe Área Metropolitana de Lisboa. O Porto fica englobado na região norte e depois fica Algarve, Centro, Sul, a região norte, onde está a Praga, onde está a Bragança, Vila Real, por aí adiante. E como se compreenderá, desde logo isso cria uma desproporção. Basta olhar para os valores para o teatro, em que para Lisboa atribuem 3 milhões de euros e para Porto e Norte 1,9 milhões de euros. E depois há uma política de descentralização, que todos nós apoiamos, mas é uma descentralização só do Porto para o resto do Norte. Ou seja, o Porto é duplamente penalizado, o que aliás tem sido um pouco a história nos últimos anos. E objetivamente, falava-se que este programa era para coesão territorial. É uma coesão territorial que funciona fora do circuito de Lisboa. Mas mais grave do que isso são os critérios que são encontrados e percebermos que nós, de facto, as áreas metropolitanas do Porto e Lisboa são mais ou menos da mesma dimensão. E não se compreende, portanto, que haja critérios diferentes e que o Porto seja empurrado para uma circunstância desta natureza. Isto é mau para o Porto e é mau para o Norte. Devia haver, de facto, uma dotação. Se querem uma dotação para a área metropolitana de Lisboa, então haja uma dotação para a área metropolitana do Porto e depois haja, de facto, dotações para a região Norte, como há para a região Centro. Estamos a falar em descentralização. Mas este deveria ser um dos assuntos que deveria estar já descentralizado, o país ter a capacidade de, localmente, regionalmente, poder promover a cultura. Isto já não se resolve com modelos de descentralização. Isto é uma opção centralista do país que se resolve através, provavelmente, de uma opção política do país relativamente a uma regionalização política, outra qualquer, mas obriga também a que os partidos, numa altura em que mais uma vez, daqui a um ano vamos ter eleições, comecem a olhar e que os deputados eleitos pelas várias regiões não se esqueçam, porque normalmente esquecem-se muito rapidamente quais são as suas obrigações. Mas acima de tudo, isto põe em jogo um objetivo muito claro nosso. Nós no Porto tentamos fazer um trabalho de colaboração, de coprodução com as companhias existentes, com os festivais existentes. O que acontece, ainda por cima, neste programa é que algumas das cidades por este país, pelo nosso país, o que é que fizeram? Pegaram nos seus teatros municipais e entregaram aos privados. E esses privados concorrem contra as companhias e contra os festivais. E cria-se assim um modelo ao contrário. Naturalmente nós não vamos pegar no Rivoli e concorrer contra o FITEI. Não faz sentido, pelo contrário. Portanto, eu acho que é tempo de se repensar esta estratégia. Provavelmente ainda vamos a tempo. Isto é um programa para 4 anos. Eu tive a oportunidade de falar com o Sr. Ministro na semana passada, fez hoje exatamente 8 dias, de lhe entregar uma carta em que lhe manifestava a preocupação nossa e também... Notou abertura por parte do Ministro para ainda alterar este processo? Eu esperava que o Sr. Ministro, ainda espero que o Sr. Ministro, no âmbito do que pode ser a reprogramação nesta questão, também sabendo que o Sr. Primeiro-Ministro ordenou que houvesse mais 1,5 milhão de euros disponíveis, que de alguma maneira possa corrigir, mas, sinceramente, tudo aquilo que tem surgido é muito mau e põe em risco aquilo que tem sido o trabalho que se tem feito na cidade do Porto relativamente ao teatro, relativamente à dança, relativamente à cultura. Gonçalo, e agora? FITEI e TEP, temos? Fecha? Ainda não está terminado este processo, como disse na abertura, na sua peça. Ainda temos direitos, não é? Vamos recorrer, vamos avançar com força para a audiência de interessados.
Mas uma coisa já está provada, a tragédia estava anunciada, várias associações do setor o disseram, vários artistas o disseram. O diretor do Teatro Aberto dizia-me na terça-feira que este era um processo extremamente complexo e que obrigava quase a uma licenciatura para se fazer uma candidatura. A dotação orçamental era baixa, muito abaixo dos 19 milhões e 800 mil euros de 2009. A dotação orçamental era de 15 milhões para este concurso. Portanto, esta tragédia já estava mais ou menos anunciada. E é verdade, aconteceu agora. São 50 companhias apoiadas, menos 5 do que no último concurso. E também está provado que não se pode misturar no mesmo concurso estruturas de criação, estruturas de programação, teatros municipais. Não pode. Isto tem que se rever, este modelo, tem que se apostar noutro modelo. Mas vocês, que estão neste meio, criticaram várias vezes o concurso, que tem demorado. A maior parte de nós, através de vozes coletivas, que são essas que são as mais fortes, e apresentámos as nossas reclamações através de várias associações do setor não sei, houve ouvidos de mercador, criticámos esta dotação orçamental, batemos-nos constantemente pelo 1% para a cultura também, mas claro que vamos por etapas, então o que exigimos mesmo é os 19 milhões e 800 mil euros de 2009, é o mínimo, claro que tem que atualizar com a inflação, tudo isso, mas isso é o mínimo. E esta dotação agora reforçada com 1 milhão e 500 mil euros não resolve este problema. Há várias candidaturas que são elegíveis que não estão a ser apoiadas porque não há dinheiro. Acontece isso com o Teatro do Bolhão, julgo eu, no Porto. Não, por acaso não. Acontece com o FITEI, por exemplo. Terça-feira há um encontro com os agentes da cultura, promovido pela Câmara do Porto. O que é que se quer nós tivemos um encontro há cerca de 10 dias com alguns dos operadores, exatamente para trocarmos impressões. Aquilo que nós pretendemos é também aprender com aquilo, uns com os outros, o que é que está a suceder, trocar impressões. Pode haver uma posição de força aqui, ainda estamos em tempo de diálogo. Estas questões não são questões de força, são questões acima de tudo nós mostrarmos que estamos unidos, também a Câmara Municipal do Porto ouvir, porque a Câmara do Porto tem um papel a desempenhar nesta matéria e depois fazer chegar aos mais alto nível, e nomeadamente ao seu Primeiro-Ministro, a nossa grande preocupação sobre o que está a acontecer a este ecossistema que finalmente no Porto, nos últimos anos, voltava a ter capacidade de intervenção, tem públicos, tem imensa atividade, as pessoas aderiram imenso a tudo o que está a ser feito na cultura, mas subitamente tivemos esta má notícia e temos que lutar por aquilo a que entendemos que estas companhias têm direito. Falou no nível político. Coimbra, por exemplo, tem duas companhias, duas candidaturas recusadas. Évora também, com uma emblemática companhia sem apoios. Ao nível político, temos mesmo que colocar este assunto também da cultura no debate que estamos a fazer da descentralização. Claro, ouça, toda a gente reconhece que no Porto o que se tem feito na dança, vamos pegar apenas nesta particular, na dança. Nas candidaturas, aquilo que estava previsto para Lisboa, 460 mil euros. Para o Norte, Porto e Norte, 190 mil. Para a região Centro, por acaso, são 360 mil. Mas haverá alguém que nos consiga explicar isto? Haverá alguém que consiga explicar porque é que depois se diz ao mesmo tempo que isto é para criar coesão territorial? Eu não consigo entender e, portanto, eu acho que nós temos um problema político no país. Não estou a dizer com isto que sejam muitas vezes os governantes. Há, de facto, lobbies montados na máquina do Estado, os yes minister, que continuam obsessivamente a proteger uma rede de interesses muito grande, daqueles que fazem parte, que são todos... Há um certo amiguismo no meio disto tudo e, de facto, por muita vontade que haja, e naturalmente há vontade seguramente do setor cultural, que é seguramente o mais vivo neste momento em Portugal, há grande vontade da parte das câmaras e dos municípios, há se calhar boa vontade do Sr. Ministro, não tenho dúvida nenhuma, mas depois, quando chega ao rendilhado, o rendilhado fica tudo preso a essa rede. Não pode ser. Rui e Gonçalo, obrigado aos dois por terem vindo a este Jornal 2. Um dia em que a cultura no teatro mostra indignação com o final deste concurso, que ainda pode ir a recurso.